esses propósitos de investimento no Brasil. Mas eu só queria, por fim, dizendo que esse é o 20º Fórum Empresarial, o próximo é segunda-feira, em Seul, na Coreia, que para mim é uma honra muito grande ter a confiança do presidente para ajudar a liderar esse tipo de eventos, com a ajuda de tantas pessoas, a fazer uma reunião como aquela que deu muito trabalho. O meu querido amigo Márcio Elias sabe, que é o nosso ministro, o trabalho que dá para a gente fazer uma reunião daquela, mas com a ajuda do Sr. Chandra e com a boa vontade dos líderes indianos, nós tivemos, que é uma modelagem importante. Né? Foi uma reunião objetiva e que a gente sai com um sentimento de que o Brasil vai sim, e Índia, alcançar, é uma questão só de tempo, um fluxo de comércio muito maior do que tem hoje. Eu falei em algum momento de 100 bilhões de dólares, o senhor Chandra falou de 100 bilhões de dólares, o ministro do Comércio da Índia também estava falando. Por quê? Porque não tem sentido o Brasil ter 150 bilhões de dólares de fluxo de comércio com a China, ter 100 bilhões de dólares quase de fluxo de comércio com os Estados Unidos, ter quase 100 bilhões de dólares de fluxo de comércio com a Europa e ter 15 bilhões de dólares com a Índia. Não tem nenhum sentido. E é nisso que nós estamos apostando, que esse fórum, que essa viagem do presidente vai inaugurar, sim, uma nova fase, uma nova história. E feliz daqueles que acreditaram e vieram, brasileiros e indianos, porque essa relação desses dois nossos países, as duas maiores democracias do sul global, as duas grandes economias do sul global, ela está começando de novo. Porque quando o Brasil foi fundado, hoje nós falamos isso aqui, foi descoberto, vamos falar assim, foi uma conexão muito com a Índia. Tem uma versão de que Pedro Álvares Cabral estava atrás de achar um caminho para as Índias e foi dar no Brasil, na Bahia. Que bom, já nascemos assim, com Goa e com a Salvador, com a Bahia, daqui do nosso querido governador Jerônimo, que nos dá a honra de sua presença. Presidente Lula, parabéns e muito obrigado pela confiança de nos dar o privilégio de ajudar num trabalho como esse. Obrigado, presidente. Thank you very much indeed, Mr. Viana, for your valuable remarks and also for your leadership throughout the forum. Ladies and gentlemen, we now proceed with the exchange of the Memorandum of Understanding, first between Apex Brazil and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI. We invite on the stage the Business Director of Apex Brazil, Ms. Ana Hepeza, the Director General of FICCI, Ms. Jyoti Vij, the President of Apex Brazil, Mr. Jorge Viana, and the President of FICCI and Vice Chairman of RPG Group, Mr. Anand Goenka. This MOU strengthens cooperation to promote trade and investment between India and Brazil. Thank you. You may kindly take your seats. And we now continue with the Memorandum of Understanding between Embraer and Adani Defence and Aerospace. We would like to invite on the stage the President of Embraer, Mr. Francisco Gomes Neto, and the CEO of Adani Defence and Aerospace, Mr. Ashish Rajwanshi, and the Director, Mr. Jeet Adani. The MOU is for the establishment of a final assembly line for the E-175 aircraft in India to strengthen the local regional transport ecosystem with globally proven efficiency and reliability. The aircraft will contribute to the next phase of Indian regional connectivity. We thank the representatives. And we now proceed with the signing of the Memorandum of Understanding between Fiocruz and Biocon Pharma Limited. We invite on stage the Vice President for Production and Health Innovation of Fiocruz, Ms. Priscilla Ferraz Sores, the Global Head of Business Development and Chief Operating Officer for Emerging Markets of Biocon Pharma Limited, Mr. Sushil Umesh, and the Honorable Minister of Health of Brazil, Mr. Alexandre
Fadila. This MOU establishes the R&D in strategic pharmaceutical ingredients and medicines for SUS with emphasis on rare diseases, oncology and immunosuppressants. We request Ms. Priscilla to kindly take her seat, and we call upon stage His Excellency the Governor of Bahia, Mr. Jeronimo Rodrigues, representing the Bahia Pharma, and the CEO of BioNovis, Mr. Odnir Finoti. Ladies and gentlemen, today Bahia Pharma, Biocon and Biologics and BioNovis have celebrated a partnership for the productive development of the medicine pertuzumab, indicated the HER2 metastatic breast cancer. The estimated annual procurement value of BRL 503.4 million, an estimated population served of 72,000 patients. Thank you. We request our dignitaries to kindly take their seats. And we now have the honor of the exchange of the Memorandum of Understanding between NMDC Limited, Wales SA, and Adani Gangavaram Port Limited. And we would like to invite on stage from NMDC, Mr. Vijay Kumar, the Technical Director. From Wale SA, the CEO, Gustavo Pimante, and Sergio Fernandez, Director of the Product and Business Development, and from Adani Gangavaram Port, Mr. Amit Malik, the CEO. The MOU establishes a cooperation to create a facility under a Special Economic Zone (SEZ) regime at the port of Gangavaram, intended for blending and selling iron ore fines. The project is valued at approximately $500 million US. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, we now invite the President of FICCI and Vice Chairman of RPG Group, Mr. Anand Goenka, to kindly felicitate the Honorable President of Brazil with a green certificate. Ladies and gentlemen, this is a FICCI initiative wherein a thicket of 100 trees will be planted at Ram Bhumi, Ayodhya, Uttar Pradesh for ecotourism in the name of His Excellency, symbolizing the shared commitment to sustainability and a greener future. May I now request Mr. Anand Goenka to kindly do the honors of felicitating Honorable Minister of Commerce and Industry of the Government of India, Mr. Piyush Goyal. Thank you, sir. We now invite Mr. Anand Goenka to kindly share his remarks. His Excellency, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva, Honorable President of the Republic of Brazil, Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, Mr. Jorge Viana, President, Apex Brazil, colleagues on the dais, business friends. Good afternoon, ladies and gentlemen. Boa tarde. On behalf of FICCI and the Indian business community, it is my great honor to welcome you to the Indian-Brazilian Business Forum. We are honored to welcome President Luiz Inácio Lula da Silva and the accompanying high-level delegation, whose presence reflects the deepening strategic and economic partnership between India and Brazil. We are also privileged to have
Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, whose leadership continues to strengthen India's global trade and investment engagement. India and Brazil share a partnership built on democratic values and a commitment to inclusive, sustainable, people-centric growth. Our cooperation spans BRICS, IBSA, G20, Global Biofuel Alliance, International Solar Alliance, and the United Nations, and is increasingly translating into stronger economic and business ties. Brazil remains India's key trading partner in Latin America. In 2025, bilateral trade reached $15 billion, growing over 25% this year, and we have heard that we are looking at a $100 billion target over time. India offers significant opportunities for Brazilian companies. A fast-growing economy, a large domestic market, and sustained reforms in taxation, logistics, digital infrastructure, and industrial policy. Initiatives such as Make in India, Digital India, and PLI schemes strengthen India's position as a hub for manufacturing, innovation, and global operations. Both countries are founding members of BRICS, FICCI being the official secretariat for the BRICS Business Council, and the BRICS Women Business Alliance in India has consistently worked to deepen the economic engagement between our economies. With India assuming the BRICS presidency this year, after a very successful term under Brazil's presidency last year, we look forward to carrying forward the agenda of strengthening BRICS business ties and aligning our economic priorities for collective growth. Looking ahead, India and Brazil can work together in strengthening supply chains, advancing sustainable agriculture, expanding clean energy and biofuels, deepening healthcare and pharmaceutical cooperation, and promoting innovation through startups and digital technologies. I must acknowledge that it's been a very encouraging day with productive sessions throughout and several MOUs having been signed between Indian and Brazilian stakeholders in key sectors such as pharma, defense, agriculture, show a strategic economic partnership between the two countries. FICCI remains committed to working with partners in both countries to translate dialogue into tangible outcomes. With these words, I once again extend a very warm welcome to all distinguished delegates and wish the India-Brazil Business Forum every success. Obrigado, dhanyavad, thank you. We sincerely thank Mr. Anand Goenka for his thoughtful remarks and for the valuable reflections. Ladies and gentlemen, we are now privileged to hear from a visionary leader who has played a transformative role in shaping India's global trade engagement and economic strategy. It is now our distinct honor to invite Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, for the special address. Your Excellency, Mr. Luis Inácio Lula da Silva, Honorable President of the Federative Republic of Brazil, Excellencies, Honorable Ministers from Brazil, Mr. Viana, President of Apex Brazil, Mr. Goenka, President of FICCI, all the distinguished guests, business persons, captains of industry gathered here today, friends from both Brazil and India, friends from the media, ladies and gentlemen. Namaste, boa tarde. It is indeed a great privilege and distinct honor to host
His Excellency, the President of Brazil, the delegation from Brazil, all the distinguished ministers, business persons, and friends who have joined us at this Brazil-India Business Forum. This visit certainly marks a defining moment in the relationship between two of the world's largest democracies. India and Brazil have both demonstrated a very remarkable diplomatic relay. In September 2023, we passed on the G20 presidency to Brazil under His Excellency President Lula. And in 2026, Brazil is passing on the BRICS presidency to India. We congratulate Brazil for the successful BRICS summit, and I'm hopeful that we'll continue to receive your guidance and support as we take forward the agenda during the current year. Brazil has always been a very strong voice for the global South, and on behalf of 140 crore Indians, today, Excellency, I would like to express our heartfelt gratitude to you and the people of Brazil for the high honor that you bestowed upon our Prime Minister Shri Narendra Modi ji by conferring the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross when he visited Brazil. This honor, friends, is a testament to the profound and lasting friendship between our two great nations. India and Brazil are natural partners. Our relationship is built on the foundation of democracy, diversity, and shared aspirations for development. We have a strong, multifaceted, strategic partnership driven by people-to-people ties and expanding cooperation across sectors. Brazil is India's largest trading partner in Latin America and the Caribbean region. Our bilateral engagement has continued to deepen in several areas such as defense, energy, agriculture, agrochemicals. We are also expanding cooperation in health and pharma, energy, including renewable energy, critical minerals, defense, the aviation sector, and there is significant growth in our collaboration in science and technology, the digital public infrastructure, artificial intelligence, as well as in space technologies. I agree with both the previous speakers and with His Excellency the President in an earlier engagement that our bilateral trade, even though it has grown by 25% last year, at $15 billion is truly suboptimal. We have to be significantly more ambitious. Today, President Lula and Prime Minister Modi have both set much higher benchmarks, but I am confident, seeing the excitement in the earlier engagement and this evening with all of you, that we should aspire to grow faster, to grow bigger, and to grow together for the shared prosperity of both nations. Our partnership also has many other dimensions: our South-South cooperation, our BRICS cooperation, our cooperation in the IBSA, our cooperation in the G20, at the WTO. And I'm very confident that the future is very bright for both countries. India, Excellency, recently concluded a series of new high-quality free trade agreements and is actively negotiating many more
as a part of our fast advancing trade strategy. With these agreements, India now enjoys preferential access to nearly 2/3 of global trade. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the 9 FTAs that we have finalized significantly deepen our integration with key developed economies. These FTAs span partnerships with several countries across continents, giving our exporters unprecedented market access into high-value, high-income countries. These new FTAs mark a decisive step in positioning India at the center of the global value chains. We are in active negotiations with many other countries with whom we hope to enter into free trade agreements. We have finalized terms of reference with Israel, with the GCC, and we have also launched discussions with Canada and hope to launch free trade agreement negotiations with them in the near future. The Mercosur region is particularly important for us, and we are working to expand our India-Mercosur preferential trade agreement to improve market access, to grow investments on both sides, to have technology partnerships, to engage in sports, education, culture, etc. Excellency, your visit comes at a time when both our economies are experiencing renewed momentum. India today is the world's fastest growing major economy. Our real GDP growth in the second quarter of this year was upward of 8%. This growth reflects the structural transformation of India's economy under Prime Minister Shri Narendra Modi since 2014. We are on track to surpass Germany in the next 2 years or so to become the world's third largest GDP. This growth, friends, is driven by reforms in taxation, logistics, manufacturing, digital infrastructure, reducing compliance burden, making it easier to do business, and supporting the efforts of our business community across all regions, all sectors. We have positioned India today as a trusted and reliable destination for global business and investments. Friends, in the financial year 25 alone, India attracted nearly $80 billion in foreign direct investment, the highest ever so far in a single year. This has been driven by our competitive investment climate and transformative schemes supporting industry in sectors like semiconductors, green energy, electric mobility, amongst others. We also actively promote outward investment to other regions, and therefore these free trade agreements will play an important role in building the right climate for India's industry to grow domestically and internationally. When we think of Brazil, we think of its rich natural resources. Minerals like niobium, lithium, and iron ore are vital for shaping the future of technology and global energy transition. Brazil is also a global agriculture powerhouse, producing several products that help feed billions. Brazil's aerospace, automotive, and digital technology industries are rapidly evolving, offering abundant opportunities for collaboration. All of this comes together to make Brazil our strategic partner in global supply chains. Together, we have the potential to reshape global supply
or global value chains with resources, innovation, and a forward-looking vision. We warmly invite Brazilian companies to partner with us in these areas, co-creating jobs, adding value, and supporting each other with technology. Our shared commitment to safeguarding national interests and promoting equitable access ensures that global intellectual property frameworks consider the concerns of developing countries, particularly in protecting indigenous technology. In July 2025, on his state visit to Brazil, Prime Minister Shri Narendra Modi and President Mr. Luiz Inácio Lula da Silva agreed to deepen the India-Brazil strategic partnership. We support that initiative wholeheartedly from the business community of both countries. The state visit of His Excellency will provide another opportunity for both sides to chart a forward-looking agenda and strengthen our bilateral strategic partnership to reach greater heights. As President Lula da Silva rightly said, no one can reap the fruit before planting the trees. Today, let us plant the seeds of a stronger India-Brazil partnership, nurturing them with collaboration and innovation so that we can reap the fruits of mutual prosperity in the years to come. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, President Lula. Namaskar. Thank you, Honorable Minister, sir, for your inspiring address and for outlining a forward-looking roadmap for India-Brazil economic cooperation. And ladies and gentlemen, we now arrive at the most distinguished moment of the plenary session. It is a profound honor to welcome a global statesman and an enduring champion of South-South cooperation, His Excellency Mr. Luiz Inácio Lula da Silva, the Honorable President of the Federative Republic of Brazil, who has been a steadfast advocate of inclusive growth and social justice, sustainable development and stronger cooperation among emerging economies. Bem, o dia de hoje é um dia muito promissor para a Índia e para o Brasil. Por isso, eu quero cumprimentar o ministro do Comércio e Indústria da República da Índia, quero cumprimentar os ministros brasileiros que me acompanham, os deputados e senadores, quero cumprimentar os empresários indianos, as empresárias e os empresários brasileiros e as empresárias que fazem parte desse fórum empresarial. Eu sou muito otimista na relação Brasil e Índia. Sou muito otimista porque nós temos muitas similaridades, porque nós temos muita coisa em comum e porque nós temos o desejo de deixarmos de ser países em via de desenvolvimento para nos transformarmos em países desenvolvidos. As oportunidades estão dadas. O papel do primeiro-ministro Modi e o papel do presidente da República do Brasil é apenas abrir as portas para que os empresários possam fazer aquilo que eles sabem: negociar, construir parcerias, fazer investimento no Brasil e na Índia para que as duas economias possam crescer juntos. Por isso,
eu faço questão de participar de fóruns empresariais em todas as minhas viagens. É muito importante que os presidentes aprendam que, junto com eles, eles devem levar uma delegação de empresários para que a gente possa fazer com que os negócios aconteçam de verdade. Mas nenhum outro seminário esteve tão presente no meu planejamento. Desde que eu combinei com o primeiro-ministro Modi que eu queria fazer uma visita à Índia para retribuir a visita que ele fez ao Brasil, eu disse para ele que era importante que nós tivéssemos uma grande reunião empresarial para fazer jus aos desejos da Índia, aos desejos do Brasil de se transformarem em grandes economias. Por isso, eu mandei aqui o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, que chefiou a primeira delegação empresarial no ano passado. Nesta minha visita de Estado, vem acompanhado, possivelmente, da maior delegação de ministros e a maior delegação de empresários de todas as viagens que eu fiz até agora, numa demonstração do compromisso que eu tenho com a Índia. As trocas comerciais e os fluxos de investimentos conferem lastros às relações políticas entre os países. Eventos como este impulsionam o desenvolvimento nacional e o avanço de tecnologias inovadoras. Também atrai investimentos que geram oportunidades e renda para o povo trabalhador da Índia e para o povo trabalhador do Brasil. A distância entre o Brasil e a Índia é apenas um detalhe diante do potencial de amizade entre Brasil e Índia. Tive a honra de estar à frente da celebração da nossa parceria estratégica no ano de 2006. De lá para cá, nosso comércio bilateral saltou de 2 bilhões e 400 milhões para 15 bilhões. É um grande crescimento, mas é muito pouco diante do tamanho da Índia e do tamanho do Brasil. Mas vocês imaginam que em 2006 o nosso comércio era apenas de 2 bilhões e 400 milhões. Ou seja, nada. Numa demonstração que nem a Índia olhava para o Brasil, nem o Brasil olhava para a Índia. Todos nós, fomos criados e orientados para olhar para as grandes potências, para olhar para a Europa dos Estados Unidos, para olhar para o Japão, mais recentemente para a China, e a gente não se olhava, nós não nos enxergávamos. E nós agora resolvemos mudar esse comportamento. Resolvemos mudar o comportamento porque o potencial de entrosamento político, econômico, cultural, científico e tecnológico entre Brasil e China é uma coisa de uma dimensão tão grande que nós talvez não tenhamos capacidade para enxergar isso. Eu estava dizendo agora há pouco para os empresários que eu estive na Índia em 2005, quando a Índia conseguiu pela primeira vez ter uma reserva internacional de 100 bilhões de dólares. Isso em 2005. O Brasil não tinha nenhuma reserva. O Brasil devia 30 bilhões de dólares ao FMI. E o Brasil era sempre cobrado por fiscais do FMI indo ao Brasil. Por conta daquela minha viagem à Índia, eu resolvi que o Brasil deveria ter reservas internacionais. E em pouco tempo, nós chegamos a ter 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Naquele mesmo ano, de 2005, o Brasil, pela primeira vez,
conseguiu exportar o equivalente a 100 bilhões de dólares. Foi uma festa para o Brasil. Hoje, o nosso fluxo internacional chega a 649 bilhões de dólares. Numa demonstração de que as possibilidades estão aí. Veja, o primeiro-ministro Modi e eu nos comprometemos a trabalhar para chegarmos a 20 bilhões de dólares de intercâmbio em poucos anos. Eu queria lembrar que quando eu vim aqui em 2005, eu e o primeiro-ministro Singh nos comprometemos a chegar a 10 bilhões de dólares nos 10 anos depois. Ou seja, eu disse ao primeiro-ministro Modi que 20 bilhões de dólares é muito pouco para o Brasil e para a Índia. Com a quantidade de empresários indianos que já estão no Brasil e com a quantidade de empresários brasileiros que querem fazer investimento na Índia, e com a tentativa de se colocar um fim no multilateralismo e se implantar o unilateralismo, China e Brasil, ao invés de ficar chorando aquilo que não aconteceu, nós temos que fazer acontecer entre os nossos dois países. Portanto, eu acho, e disse ao primeiro-ministro Modi, que não será surpresa se em 2030 a gente, ao invés de 20, chegar a 30 bilhões de dólares de comércio entre os dois países. É só correr atrás. No mundo de hoje, conectividade e diversificação comercial viraram sinônimo de resiliência diante do recrudescimento do protecionismo e do unilateralismo comercial. Desde o início do meu mandato, o Mercosul assinou acordos com a Singapura, EFTA e, mais recentemente, com a União Europeia. Ampliar significativamente o Acordo de Comércio Preferencial Mercosul-Índia, que vigora desde 2009, é uma prioridade com vistas a um futuro acordo de livre comércio. Dois mercados tão importantes como o Brasil e a Índia precisam de um arcabouço mais abrangente e mais ambicioso. O interesse recíproco é crescente. Mais de 100 missões empresariais brasileiras visitaram a Índia nos últimos 3 anos. Um grande número de empresários se beneficiará da extensão da validade dos vistos de negócio e de turismo de 5 para 10 anos. Para apoiar o setor privado dos dois países a identificar oportunidades de fechar negócios, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a APEX, inaugurou ontem seu escritório aqui em Delhi. O acordo sobre cooperação em micro, pequenas e médias empresas que assinamos hoje vai apoiar a troca de experiências em um setor vital para a geração de empregos e para as nossas economias. Nos setores de ponta, como tecnologia da informação, inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial, as oportunidades são inúmeras. A parceria digital com a Índia é a primeira dessa natureza assinada pelo Brasil. Ela reunirá a cooperação em inteligência artificial, computação de alto desempenho e startups de base tecnológica. Também somos líderes na criação de infraestrutura pública digitais. O PIX brasileiro e o India Stack mostram que é possível democratizar a tecnologia e colocar inovação a serviço da inclusão. Enfrentar a mudança do clima é uma obsessão do meu governo. Neste ano, reduzimos em 50% o desmatamento na Amazônia com relação a 2022. Em 2026, teremos a menor taxa de desmatamento da história do Brasil. O Brasil está fazendo a sua parte para assegurar um planeta habitável para as próximas gerações. Monitoramos nossos biomas
e usamos a ciência como ferramenta de cuidado e soberania. Juntamente com a Índia, queremos ser motores de um novo modelo de desenvolvimento. Transformamos os desafios da transição energética e da mudança do clima em oportunidades. A Índia é o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo e o Brasil tem meio século de experiência com etanol e motores flex. No marco da Aliança Global para Biocombustíveis, estamos criando um mercado mundial. A transição energética e digital não se fará sem minerais críticos. O Brasil conta com pelo menos 26% das reservas mundiais de minerais críticos, tendo apenas 30% do seu território prospectado. Assim como a Índia criou a Missão Nacional de Minerais Críticos e o Brasil criou um Conselho Nacional vinculado à Presidência da República para garantir a soberania. Queremos atrair a cadeia de processamento dessa riqueza para o território brasileiro sem fazer opções excludentes. O acordo que assinamos hoje com a Índia vai exatamente nessa direção. Meus amigos e minhas amigas, há sinergias também no setor agropecuário. Somos o segundo e o quarto maiores produtores de alimento do mundo. O rebanho zebuíno brasileiro teve sua origem no início do século XX, com importações de exemplares de Nelore e Gir, do Gujarat, estado natal do primeiro-ministro Modi. Hoje, o Brasil vende sua genética animal para a Índia. Podemos cooperar na integração de cadeias produtivas agrícolas, na inovação tecnológica, no uso sustentável do solo e na segurança alimentar global. O Complexo Industrial da Saúde é outra vertente estratégica de cooperação e do comércio bilaterais. A Índia é um grande fornecedor de insumos farmacêuticos para o Brasil. Temos um histórico de atuação conjunta para garantir acesso amplo e barato de medicamentos genéricos para populações de baixa renda e para países em desenvolvimento. Neste fórum, celebramos 3 acordos de parcerias estratégicas da Fiocruz com empresas locais para desenvolvimento conjunto de vacinas, medicamentos e insumos essenciais. Outro campo com enorme potencial é o de hospitais inteligentes, como o que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou em Bangalore. A indústria brasileira é competitiva em vários setores de elevado conteúdo tecnológico e valor agregado, como o aeroespacial e o aeronáutico. A Índia já é o 3º maior mercado de aviação comercial do mundo e um dos maiores mercados globais de defesa, com ambiciosos programas de modernização. Em ambas as áreas, o Brasil está pronto para colaborar. Não queremos apenas vender. Queremos comprar, investir e consolidar nossa presença na Índia com transferência de tecnologia e formação do pessoal. Os acordos assinados pela Embraer com a Adani e a Mahindra vão propiciar a produção de aeronaves comerciais e de defesa aqui na Índia. Para atrair investimentos, o Brasil fez uma reforma tributária histórica que certamente o ministro Fernando Haddad falou hoje na explanação dele. Hoje, oferecemos segurança jurídica, estabilidade econômica, estabilidade política e estabilidade social. O Programa Brasileiro de Aceleração do Crescimento, o PAC, e a Nova Indústria Brasil, que mobilizaram mais de 50 bilhões de dólares, estão abertos à participação indiana em áreas de energia limpa, mobilidade elétrica, saúde aeroespacial, semicondutores e inovação digital. Meus amigos e minhas amigas,
o Brasil vai continuar a expandir nossas relações com o mundo, sem distinção ou alinhamentos automáticos. Os negócios não têm cor, religião ou ideologia. Vocês, empresárias, e empresários, serão centrais para que essas oportunidades se tornem realidade. Parafraseando a primeira-ministra Indira Gandhi ao visitar o Brasil em 1968, dizia ela: o futuro não chega por si só, precisamos desejá-lo. Vamos ao trabalho. Boa sorte. Thank you, Your Excellency, for your visionary address and for reaffirming the strength and future potential of the India-based partnerships. We now request our dignitaries to kindly come forward for the official photograph. Thank you, Your Excellency. Thank you, Honorable Minister, sir. We would request all our distinguished guests and participants to kindly remain seated. We request everyone to kindly remain seated while the dignitaries depart. Ladies and gentlemen, once again requesting everyone to kindly remain seated while our dignitaries depart from the stage. We once again request nobody is allowed to come on the stage. Kindly remain where you are seated. So ladies and gentlemen, with that we officially conclude the India-Brazil Business Forum, and we sincerely hope that today's discussions translate into stronger partnerships, increased trade and lasting cooperation between the two countries. And on that note, we invite everyone to kindly join us for high tea served outside in the lawns. So ladies and gentlemen, thank you once again. Have a wonderful evening.